Check-up no rádio hoje com o médico otorrino Tonino Lobo. Doutor Tonino Lobo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia, Geraldinho, a todos os ouvintes do Panorama 95. Até brinquei aqui hoje que o tema de hoje ele chama a atenção para radialistas, professores, cantores, as pessoas que usam a sua voz, né? Que é a rouquidão, né? O que é que provoca a rouquidão? Vamos lá. Rouquidão tem causas muito diversas, tem múltiplas causas possíveis para desencadear a rouquidão. A gente vai enumerar as principais aqui. Nós vamos entender primeiro como é que funciona a laringe de uma pessoa, como é que funcionam as cordas vocais ou pregas vocais, que é o nome correto, o aparelho fonatório de uma pessoa. Então, a gente quando fala as cordas vocais, vamos chamar cordas vocais, que é como é mais popularmente conhecida. Elas fazem um movimento de se aproximar uma da outra, tocam-se. E esse movimento, ele é constante. Cada palavra que a gente vai produzindo, a corda vocal vai aproximando, afastando, de acordo com o tom da voz. De acordo com o tom dos sons, de mais graves ou mais agudos, ele vai fazendo movimentos diferentes. Então, quem está em casa aí vai juntar as duas mãos como se fosse em posição de oração, cruza os dedos, entrelaça os dedos mesmo e estique os dois indicadores. Faz de conta que os dois indicadores são as cordas vocais. Esse é o movimento de fonação. A pessoa, quando fala, elas estão encostadas. Quando respira, ela afasta, faz um V, abre como um V. Então é o tempo todo fazendo esse movimento. É dessa forma que funciona a nossa voz quando a gente está falando. Qualquer falha nessa movimentação vai causar rouquidão. Então, às vezes, a pessoa não está movimentando como deveria a corda vocal ou tem algum... não de corpo externo, alguma alteração anatômica que impede a aproximação total das cordas vocais, isso também vai causar rouquidão. Então, a causa mais comum de rouquidão, de alteração do padrão vocal, são os processos inflamatórios agudos da laringe, as famosas laringites, a maioria virais, uma gripe, um resfriado, o Covid, qualquer doença dessas virais que atinjam as vias aéreas, principalmente a via aérea superior, podem causar uma laringite, uma inflamação da laringe e, consequentemente, rouquidão. Então, essa é a causa mais comum disparado. Outras causas muito comuns também: o uso abusivo da voz, a pessoa que vai, vamos supor, puxar um carro desses de som na campanha. Acho que alguns dos seus colegas radialistas, talvez você mesmo já fez bastante esse trabalho. Passar a noite puxando o carro de som, puxando campanha política, um abuso vocal muito grande, e às vezes no outro dia a voz está totalmente prejudicada, a pessoa está rouca. Então, abuso vocal é uma causa muito comum mesmo. Aí vem as doenças próprias da laringe, as lesões estruturais mínimas, por exemplo, que são pólipos na corda vocal, cisto, sulco, que são pequenas alterações da anatomia da corda vocal que impedem a movimentação perfeita. Por exemplo, se aparecer um cisto na borda da corda vocal, quando você vai falar, ela não coapta completamente, quer dizer, não toca totalmente uma na outra. Esse movimento tem que ser de tocar toda a superfície, do começo até o fim, em contato com a corda vocal. Quando não existe esse contato pleno, fica uma brechinha entre essas cordas vocais, que aí isso chama-se fenda glótica, também aparece rouquidão. Às vezes a fenda glótica é primária, a pessoa não tem um motivo anatômico, quer dizer, não tem uma lesão estrutural mínima, não tem um cisto desse, não tem um pólipo, não tem nada, mas usa pouco a musculatura posterior da laringe. E aí o que acontece? Só fecha mais a parte anterior e fica uma brecha na parte posterior. E isso é uma fenda glótica que também pode causar rouquidão. Então, como a gente viu, são causas muito diversas. O câncer de laringe é uma das causas, felizmente raras, não é comum, mas é a que mais chama atenção. O câncer de laringe tem uma característica: a rouquidão que dure um período mais longo, mais do que 10 dias, mais do que 15 dias, tem que ser investigada sempre, tá certo? Não estou dizendo que quem tem rouquidão por mais que 10, 15 dias, a principal suspeita é câncer, não. Mas é uma das suspeitas, é uma das hipóteses diagnósticas. Então, rouquidão prolongada tem que ser investigada sempre. Aquela pessoa que está gripada, está rouca, precisa sempre ir ao médico? Não, nem sempre. Se for um quadro transitório de 1, 2 dias, não vejo motivo para ele toda hora estar no pé do otorrino, não. Mas aquela rouquidão prolongada, 10, 15 dias em diante, ela deve ser investigada em 100% dos casos. Por quê? Porque uma das hipóteses diagnósticas é câncer de laringe. Existem outras? Existem. Essas lesões estruturais mínimas, o pólipo, o cisto, o sulco da corda vocal,
também causa bastante rouquidão prolongada, é uma das causas possíveis e também merece ser tratada quando acontecer, porque se não tratar, a pessoa vai passar o resto da vida rouca, muitas vezes. Então, o que chama atenção aqui é rouquidão prolongada sempre e sempre e sempre investigar. Outra causa comum, a alteração da corda vocal do fumante, tá certo? Existe uma alteração bem típica do fumante, que é o que chama-se edema de Heinck. A corda vocal tem uma mucosa, por baixo uma fibra muscular. Entre elas, quando a pessoa fuma por muitos anos, pode surgir uma espécie de coleção coloidal, que é como uma geleia, uma gelatina que fica entre a corda vocal propriamente dita e a mucosa, quer dizer, o músculo e a mucosa. Fica aquela coisa bem molenga. E isso causa também uma rouquidão típica do fumante, que é o edema de Heinck. Então, como a gente viu, são causas muito amplas, tem grandes possibilidades e não dá para a gente enumerar todas aqui numa simples conversa como essa. Então, a rouquidão, até passou de 15 dias, ela já é motivo de preocupação? É motivo, pelo menos, de investigação. Não digo sempre de preocupação, mas não é para a pessoa passar mais do que 15 dias rouca, mais que 10 dias roucas. A partir desse período aí, sempre chama a atenção a necessidade de investigar a causa, descobrir o que é realmente e tratar adequadamente. Não dá para a gente ficar rouco a vida inteira, até porque existem possibilidades mais graves, doenças mais graves. As doenças granulomatosas, por exemplo, tuberculose, muita gente só pensa em pulmão. Existe a possibilidade da tuberculose atingir a laringe e causar rouquidão. Também não é um evento comum, é um evento relativamente raro, mas é possível. Então, às vezes, a pessoa está com uma tuberculose laríngea, sem saber, rouco. Não trata, quando vai tratar, dificulta muito e a tuberculose continua sendo uma doença letal. Se não for tratada a tempo, ela pode levar o paciente ao óbito. Porque existem pessoas que ficam roucas com facilidade. Por exemplo, se grita, fica rouca. Se está conversando com alguém perto de uma caixa de som alta, com som alto, fica rouca. Seriam pessoas sensíveis demais? Isso. Mas a laringe da gente, ela tem características individuais. Cada pessoa tem a sua característica. Do jeito que tem gente que naturalmente tem a musculatura dos braços, das pernas, do corpo como um todo, bem desenvolvida, mesmo sem fazer atividade física regular, já nasce com essa tendência geneticamente determinada para ter aquele perfil atlético. E tem gente que bem magrinho, a musculatura fina, só vai melhorar essa estrutura muscular se trabalhar a musculatura através de exercício físico. Da mesma forma é a laringe, a corda vocal. Tem gente que tem o dom natural de usar a voz e a gente vê isso nos cantores. O cantor, se eu for inventar de cantar, nunca terei sucesso na vida, porque não é um dom que Deus me deu. E tem gente que já nasce com esse dom natural de usar a voz, e geralmente essas pessoas que têm esse dom natural têm a laringe, o aparelho fonatório mais forte, mais resistente e aguenta melhor esse tipo de repuxo aí que você falou, de forçar muito a voz. Outras não, outras têm a laringe mais sensível, que se abusar demais, a musculatura não vai aguentar, a estrutura anatômica não vai aguentar, vai começar a reclamar e dizer, epa, peraí que você está exagerando. E aí como é que ela vai reclamar? Ficando rouca, falhando o trabalho dela. Mesmo para essas pessoas, tem solução. Do mesmo jeito que para uma pessoa que tem estrutura muscular mais frágil, que consegue reforçar essa estrutura através de exercício físico na academia, por exemplo, da mesma forma, a pessoa que tem uma laringe mais delicada, que sofre mais quando faz um esforço mais intenso, ela pode fazer também um reforço dessa estrutura através de fonoterapia, de exercício próprio para isso, que dá realmente uma melhorada muito grande. Agora, sempre vai ser diferente. Uma pessoa que tem o dom natural, que pode cantar uma noite inteira num show, de uma pessoa que não tinha esse dom e foi fortalecendo, ela nunca vai alcançar o status daquela pessoa que tem já o dom natural. Isso aí é fato. Mas pode ser trabalhado e pode ser bastante melhorado, sim, quando for do interesse da pessoa trabalhar com voz. Tem pessoas que acham a rouquidão uma coisa bonita, né? E existe realmente uma rouquidão que não traz, por exemplo, consequências para a sua saúde? Existe. Aquela pessoa que tem um padrão vocal desde do início da vida, ou a partir
da adolescência, da muda vocal, de uma voz um pouco mais grave, que aí não é rouquidão, não é propriamente rouquidão, é uma voz grave. Uma voz um pouco mais tem uma grave. Diferença tem uma diferença. É um padrão vocal de uma voz mais grave, que muita gente acha bonito aquele padrão vocal. Esse tipo de padrão vocal geralmente não vai causar problema de fonação a essa pessoa nunca. É o dom dela, digamos assim, da natureza dela ser assim. Agora, tem gente que tem a voz um pouco rouca por ter calo na corda vocal desde a infância ou desde a juventude, e que nunca foi tratado, e o organismo se adaptou com aquela situação e vai viver a vida inteira. Agora, essa pessoa que tem um calo vocal, que tem a voz um pouco mais rouca por causa desse calo vocal. O calo vocal, na verdade, é um nódulo. O nome correto de calo é nódulo. Então, a pessoa que tem esse calo, que tem a voz mais rouca um pouco por causa disso, e convive diariamente com esse tipo de alteração sem maiores problemas, no dia que ela abusar, que ela for cantar, que ela gritar demais, a rouquidão vai surgir. Aí isso vai acontecer. Ok, tem perguntas aqui no nosso WhatsApp 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Enio. Gostaria de que o doutor Enio me respondesse, porque foi segunda-feira à noite. O meu rapaz, ele tem 24 anos, ele foi dormir bonzinho. Ele acordou, era por volta das 11 horas da noite, uma sudorese tão grande, tão molhado de suor, que molhou até a roupa que estava dormindo, camisa com short. Aí, tonto que não ficava em pé. Para ir para a urgência, foi preciso que a gente segurasse ele para colocar no carro, que não ficava nem em pé. E vomitando bastante. Levei para a urgência, o médico requisitou um comprimido, que agora eu estou esquecido o nome, dizendo que era labirintite, achava que era labirintite. Ele tomou esse comprimido, melhorou realmente, mas ainda continua. Aqui agora ele disse que passa a tontura, tem um peso na cabeça. Aí eu gostaria de saber como devo proceder nesse caso. Até porque assim, bom, 100% ele não ficou. E ela conta depois que o remédio foi o Vertix. Muito bem. Os sintomas são muito compatíveis com realmente uma labirintopatia, que o povo popularmente chama de labirintite, que não é uma denominação adequada na maioria dos casos, mas vamos chamar como popularmente é conhecido. Então, parece muito com a famosa labirintite. Os sintomas são bem compatíveis, mas não dá para afirmar assim só de olhar. Geralmente é necessário recorrer a algum tipo de exame para fazer um diagnóstico realmente totalmente firmado. E existe tratamento para isso sim. É possível que ele tenha tido essa melhora e termine indo embora a crise e ele fique bom, mas também é possível que ele fique nessa situação que ele está, sentindo ainda a tontura, e pode até dar outra recaída mais forte, como deu no domingo ou na segunda, que eu não me lembro o dia que foi. Ela pode dar outra crise ou outras crises se não tratar. Então, o ideal seria ela procurar um atendimento médico especializado, fazer esse exame que eu falei, que chama-se vectoeletromiostagmografia, que dá uma boa noção de como está o funcionamento do labirinto dessa pessoa, do filho dela. E aí, fechando o diagnóstico, tratar adequadamente. O tratamento nunca é um tratamento muito curto, é um tratamento de médio, às vezes considerando até mais para longo prazo, 2, 3 meses, de acordo com a melhora do paciente, entendeu? Pelo menos a minha conduta na prática diária, nunca fazer um tratamento muito curto, exatamente para evitar recidivas, para que não fique voltando com muita facilidade a crise de tontura. Tenho rinite e sinusite, já fiz 2 tratamentos e não tive melhoras. Qual seria uma saída para isso? Aí depende do tipo de sintomas que a pessoa tenha. Rinite, sinusite, se fala muito amplamente nisso. Tem sintomas mais comuns, entre eles, obstrução nasal, espirro, coceira, coriza, são os sintomas mais clássicos das rinossinusites. Se a pessoa tem a obstrução nasal, que é o sintoma que mais incomoda, trata e não melhora, a conduta é cirúrgica quase sempre. Você tem que fazer uma cirurgia para diminuir o tamanho do corneto, evitar, corrigir as imperfeições que existam. Pode ser que tenha desvio de septo associado, pode ser que tenha alguma coisa mais. Se a pessoa trata, melhora e volta a ter problema, aí já é outra figura, já muda de figura, porque é possível que esse tratamento não tenha sido ainda pelo tempo necessário. Não existe cura para o quadro alérgico. Mesmo quem tem a indicação de cirurgia, tem a necessidade de fazer cirurgia, ainda assim vai ter crises alérgicas no futuro, mas aí não vai ter o sintoma principal, que é a obstrução. Espirro, coriza, coceira, nariz, garganta, vai continuar apresentando mesmo em quem faz cirurgia. Não tem cura realmente para rinocinusite alérgica.
tem controle, a pessoa trata, enquanto está tratando, e algum tempo depois é para ficar bem. Então, nas pessoas que têm essa possibilidade de tratar, ficar bem e passar uma temporada boa, sem ter sintomas, o que eu recomendo é, quando voltar a ter sintomas, reiniciar o tratamento. É melhor do que pensar em cirurgia, porque não há necessidade nesses casos. Mas a pessoa que trata, não melhora de jeito nenhum da obstrução nasal, ou assim que termina o tratamento, volta a ter obstrução nasal, a cirurgia pode ser uma boa opção. Agora, precisa ser avaliado caso a caso. Não posso dizer que esse seja realmente o caso dessa pessoa. Não dá para afirmar isso. Ok, tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia e bom dia ao doutor. É verdade que o gengibre é o melhor remédio para a rouquidão? E outra dúvida, o que fazer quando a gente tem uma tosse cheia e uma tosse seca? E aí, doutor Enio? Vamos lá. Gengibre é o melhor remédio para rouquidão? Não, obviamente não. Isso aí depende de cada caso, né? A pessoa que está com uma virosezinha, uma laringite leve, o gengibre pode dar uma sensação de alívio realmente, mas dizer que é o melhor remédio está longe disso. Né? As pessoas que têm problemas crônicos da corda vocal, por exemplo, um calo na corda vocal, que tem um edema de Hayek, que é aquele do cigarro, que tem um câncer de laringe, consumir gengibre achando que vai ficar bom e perdendo tempo com isso, realmente é um caminho errado a se tomar. A pessoa tem que, como eu disse, quando tem uma rouquidão prolongada que não está resolvendo, tem que procurar descobrir o que é e tratar adequadamente, e não ficar só no gengibre, que realmente não vai resolver. Tosse seca e tosse cheia são duas características totalmente diferentes, às vezes para a mesma causa. Tanto a tosse seca como a tosse cheia podem ter origem nas vias aéreas superiores ou nas vias aéreas inferiores, mas é mais comum que tosse cheia seja relacionada ao pulmão, tem um processo inflamatório do pulmão, que é tratado de uma forma, e tosse seca é mais comum, embora não seja impossível que seja também relacionada com o pulmão, a tosse seca é mais comum que seja relacionada com a via aérea superior, principalmente a faringe. A faringe, quando se torna irritadiça, que ela está irritada, ela também provoca bastante tosse. A laringe também pode causar bastante tosse, e geralmente com a característica de tosse seca. Então, de modo geral, a diferença é essa, mas não é uma lei absoluta. Existe tosse seca causada por problemas no pulmão, existe tosse cheia que tem origem principal na via aérea superior, por exemplo, uma sinusite, uma simples sinusite. Às vezes fica descendo secreção do nariz, quer dizer, do nariz, seios da face, para a faringe, causa uma tosse seca inicial. Quando começa a ser broncoaspirada, que vai para a parte da via aérea inferior, quer dizer, para os pulmões, começa muitas vezes a causar uma tosse também produtiva, que é uma tosse cheia. Então, há exceções, mas de modo geral é isso aí que eu falei. Ok, tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, doutor Enio. Meu nome é Elisângela, bairro Boa Passagem. Eu vivo rouca, eu já fui para o otorrino. Ele falou que é porque eu ronco e durmo de boca aberta. Se eu levar sol, me dá crise, tipo crise de garganta, aí fico rouca. Hoje mesmo eu tô rouca. Ele passou um tratamento, eu fiz, mas aliviou, mas continuo ficando rouca. Não posso levar sol que fico rouca. O que seria? O que seria? Elisângela, não tenho como lhe afirmar o que seria, não. Realmente, assim, você já foi avaliada por um otorrino que lhe deu noções muito mais precisas do que eu posso lhe dar só por ouvir o seu relato. Mas, como eu disse, tem causas muito amplas para possibilidades de rouquidão. Essa daí que ele lhe orientou é uma das possibilidades. Mas o ideal é que você tenha feito pelo menos uma laringoscopia. Eu acredito que você já fez. Com a laringoscopia, que é o exame que a gente faz, como se fosse uma endoscopia da garganta. A gente vê a corda vocal trabalhando. E através de um exame desse, a gente tem como lhe dar uma orientação melhor, uma noção melhor do que é. Se já foi feito esse exame, a sua laringoscopia realmente deu tudo bem, só de indicativo de processo alérgico mesmo, é um tipo de orientação. Mas se tem alguma outra alteração na sua laringe que precisa ser tratada também, não sei se foi feito esse exame em você, aí às vezes além de um problema, pode ter dois, pode ter três causando a rouquidão. Aí tem que tratar todos, não adianta tratar só um. Doutor Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na clínica Cardiokid, na rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefone, anota aí, 3417 1016.
99667 7510 e o WhatsApp é o 981 54 44 53. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima semana, se Deus permitir. 8 horas 12 minutos, confirmando.